Nessa aula, vamos continuar falando a respeito da primeira lei da termodinâmica. Fizemos uma introdução no vídeo anterior e nessa aula nós vamos continuar falando sobre a primeira lei da termodinâmica. Então, na aula passada, nós vimos o experimento de Joule, como mostra aqui na figura ao lado. E aqui nós vimos que o Joule, ele deixava esses pesos caírem a uma determinada altura H. Então aqui esse peso possui energia potencial. Conforme o peso cai aqui uma altura H, essas pás aqui dentro elas começam a girar. E essa é a energia potencial, transformada aqui. Essa energia potencial faz com que as pás realizem um trabalho e com isso ocorre uma variação de temperatura, e alterando então a energia interna do sistema. E aqui nós temos esse calorímetro, que não permite troca com o ambiente, troca de calor com o ambiente. E conforme essas pás elas giram, então elas realizam trabalho sobre a água e com isso ocorre a variação de temperatura, que é medida através desse termômetro aqui. Bom, então, nessa aula, então nós vamos continuar falando a respeito aqui da primeira lei da termodinâmica, Então vamos supor aqui, eu fiz um desenho aqui. Então vamos supor aqui um gás, um gás ideal, Se é um gás ideal, esse gás ele possui uma massa muito pequena, que está contida nesse calorímetro aqui, tá? Isso aqui eu desenhei aqui, é um calorímetro. Com paredes adiabáticas, Isso significa que ele não permite troca de calor com o ambiente. Bom, se não permite troca de calor com o ambiente, então, relembrando a primeira lei da termodinâmica, que diz que a variação da energia interna é igual ao calor que entra mais o trabalho realizado sobre o sistema. Bom, se o calor é igual a zero, então nós temos que a variação da energia interna é igual ao trabalho realizado sobre o sistema. Então, a vizinhança realiza trabalho sobre o sistema. E isso aqui também é chamado de trabalho adiabático. Porque o meu Q aqui é igual a zero. Bom, a gente pode, então, levar um gás aqui, esse gás que está aqui dentro, de uma temperatura inicial para uma temperatura final. E nós estamos considerando aqui condições de isolamento térmico, Paredes adiabáticas. Ou seja, não permite troca de calor com o sistema com o ambiente, o ambiente com o sistema. Então, sempre nós estamos considerando condições de isolamento térmico pela realização de trabalho mecânico, de muitas formas, E aí você, aqui por exemplo, o trabalho mecânico, como que ele é realizado, Esses pesos caem a uma certa altura e essas paletas, elas são acionadas pela queda desses pesos. Então o trabalho é fornecido, Então aqui no caso aqui, essas paletas realizam trabalho sobre essa água. Mas você pode ter aqui um outro sistema, um gerador de corrente elétrica, qualquer coisa desse tipo. Então, o trabalho realizado sobre um sistema termicamente isolado recebe o nome de trabalho adiabático, porque o Q é zero. Muito bem. Como não há troca de calor, então o trabalho é igual a zero. Então, o que nós podemos daqui vamos agora tentar entender como que funciona a variação da energia interna, que fala que é igual ao trabalho. Bom, agora nós vamos fazer o seguinte. Vamos considerar, eu vou considerar aqui esse meu sistema.
com um gás ideal, né? E novamente eu vou manter ele isolado termicamente. Não vou permitir troca de calor com o sistema e ambiente e sistema. E eu vou agora variar o volume dele, tá? Então eu vou fazer isso de forma quase estática, de modo infinitesimal. Eu vou aumentar aqui esse peso infinitesimalmente, porque conforme o peso for aumentando, esse cilindro ele vai começar, o êmbolo, né, vai começar a comprimir aqui esse gás, mas de forma infinitesimal. Vou fazer isso lentamente. Vou esperar que o gás entre em equilíbrio termodinâmico e vou continuar comprimindo esse gás. O que vai acontecer quando eu fizer isso? Quando eu comprimir aqui esse gás, eu vou realizar uma compressão. Além disso, o que mais vai acontecer? Se eu estou comprimindo o gás, o volume vai variar. Então, o meu volume final será menor que o meu volume inicial. E isso, quando eu variar o volume, o processo de variar o volume, né, essa compressão adiabática que eu estou fazendo, ela vai aquecer o gás. Tá? E isso vai aquecer o gás. Então, olhando aqui o gráfico, aqui eu fiz um gráfico de pressão por volume. Eu tenho aqui um volume inicial e eu vou comprimir aqui esse gás. Ó, eu vou diminuir o volume dele. Tá? Eu vou aqui do início do I para o A aqui. Então, se eu tiver um par de variáveis, né, pressão e volume, tá? Se eu tiver um par de variáveis, pressão e volume, nesse caso, a nossa temperatura ela fica determinada. Então, se eu tiver eu tenho pressão, volume e temperatura. Se eu souber a pressão e o volume, eu consigo determinar a temperatura. Mas eu também posso ter pressão e temperatura, e daí eu determino o volume. Como eu posso ter volume e temperatura, e daí eu determino a pressão. Tá? Então, quando eu realizar essa compressão aqui, o que vai acontecer? A temperatura do meu gás ela vai alterar. No experimento aqui de Joule, o volume desse fluido ele é mantido, né? Ele era mantido constante. Porém, né, de modo, né, que nesse caso, quer dizer, de modo que o estado do fluido ele fica determinado pela sua temperatura. Então, quando no experimento de Joule aqui, ele passa de uma temperatura inicial até uma temperatura final. Nesse caso, né, equivale, né, a gente pode dizer que é a mesma coisa que passar de um estado inicial a um estado final. E isso acontecia devido a uma realização de trabalho. O Joule também, né, que mais ele mostra, né, que fazendo isso ou melhor, realizando é possível realizar trabalho de várias maneiras diferentes, né? Então, assim, o trabalho adiabático necessário para passar do estado inicial para um estado final, e vamos considerar que o resultado tenha que ser o mesmo, nesse caso, né, então, quer dizer, para eu passar esse sistema, eu posso deixa eu falar novamente, deixa eu construir a minha ideia novamente. O Joule, ele conseguiu, né, demonstrar isso da seguinte maneira. Ele
Ó, você pode levar esse sistema do estado inicial para o estado final e obter o mesmo resultado por diversos caminhos diferentes. Você pode, nesse caso aqui, o Joule ele estava variando a temperatura, né? Então, assim, e ele mantinha o volume constante. Você pode realizar aqui um trabalho, aqui no caso ele está deixando cair esse peso aqui para fazer girar essa pá. Mas assim, o que ele quer dizer? É o seguinte, você pode fazer com que essas pás realizem trabalho sem que esses pesos caiam. Você pode ter aqui um outro sistema fazendo com que essas pás realizem trabalho e com isso, né, elas com isso haja variação de temperatura. Não importa o modo pelo qual você vai realizar trabalho. Em outras palavras, é o seguinte, o que Joule está dizendo aqui é o seguinte, é que você pode fazer isso de várias maneiras diferentes e o trabalho adiabático necessário para passar do mesmo estado inicial ao mesmo estado final era sempre o mesmo, né, nesse caso. E isso permitiu com que Joule, né, determinasse o equivalente mecânico, né, que no caso seria o número de calorias. Então aqui, e nós vamos tentar agora transportar essa ideia de Joule para o nosso sistema aqui, onde eu estou realizando uma compressão. No nosso sistema aqui, a gente tem aqui um gás que está contido nesse cilindro aqui, que é termicamente isolado, com uma parede móvel, né? Tem um pistão aqui, né? Esse pistão aqui em cima. E a gente pode representar graficamente aqui esse pistão aqui. Esse pistão não, desculpa. Esse sistema, pressão por volume. Bom, então eu vou fazer aqui a passagem de um estado inicial para um estado final. Tá? Eu vou aqui do I até o A. Então, o que vai acontecer aqui? Eu vou aqui sair do meu I até o A, eu vou ter uma variação aqui, uma compressão, né? Uma compressão adiabática. Meu volume vai diminuir, meu volume final será menor que o meu volume inicial, e com isso eu vou ter uma alteração na temperatura. Então, saindo aqui do I até ao ponto A aqui, né, ou melhor, o ponto F, perceba que é o seguinte, o volume está diminuindo, a pressão está aumentando. Se o volume diminui e a pressão aumenta, então aqui eu tenho uma mudança também da temperatura. Então, eu posso fazer isso, né? Nesse caso aqui, aumentando aqui esse peso aqui desse gás aqui. Bom, feito isso, a gente pode começar a pensar, né? Ou a gente pode também levar esse sistema do ponto F aqui até o ponto B. Ou melhor, né? A gente pode fazer ir do ponto I, do ponto I aqui até o ponto B. Então aqui, veja bem, primeiro eu estou indo do I para o A e do A para o F. Eu tenho aqui uma compressão adiabática, depois aqui eu tenho aqui o meu volume ele se mantém constante, tá? Porque o volume ele se mantém constante, porém a pressão aumenta, com isso a temperatura aumenta. Agora eu posso também levar esse sistema, eu estou indo então aqui eu fui de I a F,
e eu posso ir de I, B, F. Aqui o que acontece? Eu tenho um processo isocórico, né? Volume constante. E de B para F eu faço uma compressão. Nessa compressão, o meu volume ele diminui e a minha pressão aumenta. É uma outra forma, né, de eu realizar esse trabalho. E o que isso quer dizer? Olhem bem para essa equação. Variação da energia interna é igual ao trabalho sobre o sistema. A gente pode generalizar isso, ou melhor, né, a gente pode generalizar aí as experiências de Joule e dizer que o trabalho adiabático total sobre o processo aqui de I até F, né, eu posso vir por esse caminho, ou eu posso vir por esse outro caminho aqui, seria o mesmo que qualquer um desses processos. Ou seja, qualquer caminho que eu escolher aqui, o resultado vai ser o mesmo. Então, não importa se eu for por esse caminho aqui de baixo ou se eu for por esse caminho aqui de cima. O resultado é o mesmo. Então, esta é uma das formas, né, da gente enunciar a primeira lei da termodinâmica. O trabalho realizado para levar um sistema termicamente isolado de um dado estado inicial a um dado estado final é independente do caminho. Muito bem. Vamos olhar agora para a matemática disso aqui. A variação da energia interna é igual ao trabalho realizado sobre o sistema. Veja bem, a energia interna ela não vai depender do caminho. Por que ela não depende do caminho? Porque ela é uma função de estado. A energia interna, assim como lá na mecânica, ela só depende do ponto inicial e do ponto final. Ela não depende do caminho, do processo. Isso aqui é o caminho, ó. Isso aqui é um caminho. Caminho 1, o caminho 1 é de I a F, e o caminho 2 é I, B, F. Então, a energia interna não depende do caminho. A energia interna só depende do ponto inicial e do ponto final. Então, isso significa que o trabalho adiabático para passar de I para eu sair de I e até F, né, que é o estado inicial, até o estado final, é o mesmo quaisquer que sejam os estados intermediários. Aqui no caso aqui são os estados intermediários, né? Esses dois caminhos. É o mesmo que quaisquer estados, né, intermediários pelos quais o sistema passa, né? E qualquer que seja a forma de realizar trabalho. Então, esse trabalho, ele só depende do estado inicial e do estado final. Então, quando você tiver um trabalho adiabático, esse aqui é um dos mais fáceis para calcular, porque, veja bem, o trabalho, ele não é uma função de estado. O trabalho, ele vai depender do caminho. O trabalho depende do caminho, mas a energia interna não depende do caminho, porque ela é uma função de estado. A energia interna, ela depende da temperatura. Ela também pode, ela depende, e por ela depender da temperatura, porque o que é a energia interna? A energia interna é a energia cinética, né? E se você lembrar lá da teoria dos gases, a energia interna, ela depende, ela é uma função da temperatura. Então, a energia interna, assim como lá a energia potencial mecânica, ela só depende do ponto inicial e do ponto final. Não depende do caminho. Não importa quão complicado seja a trajetória. Ela só depende do ponto inicial e do ponto final. O trabalho vai depender da trajetória. O trabalho vai depender desse caminho. O trabalho vai depender dessa geometria. O trabalho é a área sobre a curva. Então, se a gente relembrar lá, para fixar lá da mecânica, o trabalho, ele
lá na mecânica, né, ele independe do caminho. Como, por exemplo, num campo gravitacional. A gente pode concluir, né, que a existência de uma função da energia potencial do sistema mecânico depende apenas da configuração, né, desse sistema, cuja variação entre as configurações inicial e final corresponde ao trabalho realizado. Então, aqui, a gente pode, fazendo uma analogia lá com a mecânica, fazer aqui o seguinte enunciado da primeira lei da termodinâmica. E existe aqui uma função de estado de um sistema termodinâmico, que a gente chama de energia interna, tá? Cuja variação dela entre o estado inicial e o estado final é igual ao trabalho adiabático necessário para levar o sistema do estado inicial para o estado final. Então, veja bem, a variação da energia interna ela não depende do caminho, porque ela é uma função da temperatura. Ela é uma função de estado. O trabalho não é uma função de estado. Então, daqui a gente tira que ΔU é igual a UF menos UI, né? Energia interna final menos energia interna inicial. Isso é igual ao trabalho. E a gente sabe que trabalho é menos integral de PDV. Trabalho é integral de menos PDV. Bom, daqui, né, a gente tira o seguinte, que isso, no caso aqui, tá, é o trabalho realizado sobre o sistema. Se você estiver usando, se você estiver considerando o trabalho realizado pelo sistema, então vai ter um menos aqui, tá? E aí o trabalho é calculado PDV. Então aqui é o trabalho sobre o sistema e aqui é o trabalho realizado pelo sistema. São duas coisas diferentes. Certo? Então daqui a gente sabe que a variação da energia interna é a energia interna final menos a energia interna inicial, que é igual ao trabalho. Nesse caso aqui, trabalho adiabático, onde a troca de calor é igual a zero. Então aqui a energia interna ela é uma função da temperatura. A gente também pode ter a energia interna, né, como função da pressão e do volume, e da pressão e temperatura, e também a gente pode ter também do volume e da temperatura. Certo? Então, a gente pode tirar daqui o seguinte entendimento. Vamos subir aqui novamente. Quando eu tenho uma compressão adiabática, eu estou realizando o trabalho sobre o sistema. Eu estou tendo uma variação de volume, tá? Minha variação de volume é negativa, menos com menos dá mais. Quando eu realizo o trabalho sobre o sistema, a minha energia interna, ela aumenta. Quando o sistema realiza trabalho, ou seja, no caso eu vou ter uma expansão, né? Quando o sistema realiza trabalho, a minha energia interna, ela diminui. Ou se preferir, a minha energia interna, a variação dela, né? Nesse caso, vai ser menor que zero. A variação da energia interna é menor que zero. Então, quando tiver trabalho adiabático, basta calcular a energia interna. E geralmente, né, é muito mais fácil calcular a energia interna do que calcular o trabalho. Então, sempre que possível, calcule sempre a energia interna do sistema. Porque a energia interna não depende do caminho. A energia interna é uma função de estado. A energia interna ela só depende da temperatura. Dizer que a energia interna, né, para a gente finalizar aqui essa parte dessa aula, dizer que a energia interna ela
dizer que a energia interna de um sistema termodinâmico é uma função de estado, significa que a energia interna, né, eu consigo definir, né, ela a menos de uma constante aditiva arbitrária. Ou seja, só depende do ponto inicial, do ponto final e do ponto inicial. Faz um menos o outro e você obtém a variação da energia interna. Certo? Bom, aqui, né, nós vamos encerrar por aqui e na próxima aula eu ainda vou continuar falando a respeito da primeira lei da termodinâmica e nós vamos tratar agora das várias formas, né, de trabalho que é possível realizar. Tá? Então, nós vamos falar sobre trabalho e então, para que a aula não fique muito extensa, eu vou encerrar por aqui. Então, na próxima aula, vamos continuar ainda falando sobre a primeira lei da termodinâmica. Depois de falar sobre o trabalho, nós vamos tratar sobre o calor e com isso a gente vai finalizar aí a primeira lei da termodinâmica, tá certo? Então, até a próxima aula. Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários. Então, até a próxima.